Vamos falar um pouquinho agora sobre a versão dos cabos HDMI. A HDMI, quando surgiu, foi criada a versão 1.0, que era a versão inicial, porém já se falava sobre resoluções de 1080p. Naquela época não existiam muitos displays, TVs ou projetores com 1080p de resolução. Por isso, muitos daqueles cabos não funcionam hoje nessa resolução. Essas versões, é interessante ressaltar, as versões sempre vão trazer padrões e qualidades para os chips HDMI, os chips que vocês encontram nos aparelhos eletrônicos, principalmente. Nunca essas versões dizem respeito à construção do cabo. A única coisa que eu preciso saber quando eu vou comprar um cabo é a largura de banda ou o tamanho da informação que eu quero carregar. Se eu quiser carregar uma informação de baixa resolução, de baixo conteúdo, tanto faz a versão que eu vou carregar ela em 1.0, 1.1, 1.2. O que me interessa no cabo é o tamanho do conteúdo. Então, se esse conteúdo é muito grande, eu preciso de um cabo que tenha largura de banda para suportar esse conteúdo. Esse conteúdo, quando ele surgiu nas primeiras versões, principalmente 1.0, 1.1, ele era baixo, se falava algo em torno a 3 GB. Depois, com o surgimento de Blu-ray, HD e DVD, se passou para algo em torno a 5 GB, na verdade 4.95. E aí começaram a surgir toda essa bagunça dos cabos 1.2 e 1.3. Na época que surgiu o 1.3, ficou muita dúvida, porque não se sabia se o cabo ele alcançava 1080p ou não. Muitos, para divulgar questões de marketing, divulgavam como 1.3 1080p, mas muitas vezes não alcançava esse padrão de resolução, exatamente porque não tinha largura de banda suficiente para isso. O que a indústria fez, a organização HDMI? Criou um padrão para a gente saber se o cabo aguenta ou não 1080p. São as chamadas categorias. Então, quando saiu a versão 1.3b, que foi um aprimoramento da versão 1.3a, a organização HDMI dividiu os testes de cabo em duas categorias, categoria 1 e categoria 2. Na categoria 1, o cabo ele tem que ter somente a largura de banda que possibilita ele transmitir um sinal até 1080p de informação, de resolução de tela. Nas categorias acima, a categoria 2, no caso, ele poderia transmitir tanto 5 GB, que daria para transmitir 1080p de resolução, até 10,2 GB, que hoje ainda é o que existe de mais moderno e de maior em termos de largura de banda. O que aconteceu? Muita empresa fez o cabo 1.3, esse cabo, em tese, ele aguenta transmitir 5 GB, então aguentaria alcançar os 1080p de resolução, porém ele não é uma categoria 2, ou seja, ele não aguenta chegar até os 10,2 GB de largura de banda. O cabo Bravo da Discabos, ele é 1.3 categoria 2, então ele vai aguentar até 10,2 GB de sinal, e ele tem 3 blindagens, que vai ajudar também a proteger esse seu sinal contra o jitter, que é uma interferência digital que ocorre ao sinal, que a gente vai falar mais para frente. Um pouco mais sobre as interferências que ocorrem no sinal HDMI, eu citei para vocês o jitter. O que seria isso? É uma interferência digital que ocorre ao sinal, muitas vezes ocasionada pela falha na blindagem ou pela baixa qualidade do material usado na fabricação do cabo. A gente sabe que muitos cabos por aí são feitos com matérias-primas não nobres. O que seria isso? Então, em vez de usar um cobre de alta pureza, ou muitos fabricantes que também usam prata, outros fabricantes vão usar aço, ou alumínio, ou aço cobreado, ou coisas do gênero. Quando você usa um cabo acima de 3, 4, 5 metros, essa matéria-prima pouco nobre dificulta, diminui a velocidade dessa transmissão do sinal. Isso vai prejudicar o sinal na chegada. Juntamente com isso, as interferências que ocorrem pela baixa blindagem acabam prejudicando a chegada desse sinal no receptor final, ou o receiver, ou se é uma TV, um projetor. O que acontece? Você vê um sinal com baixa qualidade. Ao contrário do que muita gente fala, sinal HDMI não é só 0 e 1, não é chegou ou não chegou, funciona ou não funciona. Muitas vezes você recebe o sinal HDMI, a imagem aparece na sua tela, porém com baixa qualidade. Então você vai ter chuvisco, você vai ter perda de tons, você vai ter perda de contraste, você vai ter perda de definição muitas vezes. Isso é ocasionado pelo jitter, ou seja,
o jitter ele vai ocorrer principalmente em cabo de baixa qualidade. Então é importante que você, na hora da compra, procure um fornecedor que te dê segurança na construção desse cabo, para você não ter problema no futuro. Uma coisa interessante de citar para vocês sobre as versões dos chips HDMI e do cabo que acompanha essa versão, hoje em dia a maioria dos chips que você encontra na praça ainda são 1.2, algumas vezes até 1.1, os chips que estão dentro dos equipamentos. Acontece que, como o cabo, digamos assim, é a parte mais barata do sistema, as indústrias de cabo tendem a desenvolver antes o cabo para alcançar a largura de banda necessária na versão 1.3. E com o tempo, os novos equipamentos vêm se atualizando e vindo com chips 1.3. A mesma coisa vai acontecer na versão 1.4, vocês podem explicar. Então é interessante você, se você for investir no cabo, se precaver, tentar achar um cabo que vai te atender no futuro também. Para daqui 2 anos, mais ou menos, não ter que ir lá e gastar um outro dinheiro comprando um novo cabo. Legal, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a largura de banda de um cabo HDMI. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço para saber a largura de banda do meu cabo? Infelizmente não é possível saber isso a olho nu. A minha dica é sempre procurar marca que tenha um nome que possa te dar uma segurança de compra, né? Existem várias marcas no mercado que vocês podem escolher. Sobre o nosso cabo específico, o interessante é que todo cabo ele passa por um teste de largura de banda. O que seria esse teste de largura de banda? O teste de largura de banda é o teste feito na indústria hoje para saber o tamanho dessa largura ou o tamanho da quantidade que o cabo pode suportar. Tá? Como é que a gente faz isso? Ligando o cabo HDMI num osciloscópio, ligando ele num gerador de sinal, eu consigo gerar um sinal de tamanho similar ao sinal que você terá na sua casa assistindo um vídeo ou um filme em Blu-ray. Hoje a gente sabe que para um filme normal de Blu-ray em 1080p, manda cerca de 1.65 GB de informação por par trançado. Aqui a gente considera na conta só 3 pares trançados. A gente não vai considerar o par trançado sincronismo. Ou seja, eu vou precisar algo em torno a 5 GB de banda para conseguir assistir um sinal em 1080p vindo de um Blu-ray ou vindo de um Media Center. Como vocês podem ver na primeira imagem, a imagem mostra 2 curvas passando ao redor de um olho central do osciloscópio. Esse é o teste de olho padrão. Essas curvas elas nunca devem tocar o olho central. Então, quando você manda esse sinal de 1.65 GB, ele forma essas 2 curvas. Se a curva não encostar no centro, quer dizer que esse cabo aguenta transportar os 5 GB de sinal total. Se eu aumentar esse sinal, se eu aumentar para 3.4, por exemplo, que é o que é feito no teste categoria 2, que eu citei anteriormente, a gente gera um sinal de 3.4 GB, totalizando 10,2 GB. É por isso que todos dizem que o cabo suporta 10,2 GB. Então eu faço um sinal de 10,2 GB ou 3,4 GB por par trançado e mando nesse cabo. Se essa curva que vocês estão vendo for formada, quer dizer que o cabo passou no teste e ele realmente suporta os 10,2 GB. Mas o que acontece se ele não aguentar? Se for um cabo de baixa qualidade, se for um cabo construído com alumínio, com aço, ou um cabo que não aguente realmente transportar essa banda, o que vai acontecer? Como vocês podem ver nessa imagem agora, as curvas estão totalmente destruídas, você não consegue ver um padrão entre elas. E elas estão bem grossas, vazando para o olho central da imagem. Você praticamente não vê mais esse olho. Esse é um caso onde você percebe que o cabo falhou no teste. Então, é um cabo HDMI normal, com as pontas normais, sem nenhum defeito, porém ela falha no teste, ele não consegue transportar a quantidade de sinal que foi jogada. Nesse caso específico da foto, era um sinal de 1.65 GB. Então você imagina com 3 GB o que aconteceria, seria pior ainda. Esse tipo de teste é o que a gente faz na indústria para saber a largura de banda do cabo. Então sempre antes de construir um cabo ou de criar uma nova especificação, nós fazemos esse tipo de teste.